Olá, maravilhosas! E alguns maravilhosos também que pode ter por aí, né, Vanessa? Sim. Estamos agora no nosso segundo episódio de 2024. Como o tempo passa, hein? Passa rápido, né, amiga? Caramba, 2023, vocês ficaram conosco e a gente super agradece a audiência. Não esqueçam de nos seguir lá no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram, pode sim senhora. E eu estou aqui mais uma vez com a minha companheira de podcast de vida, Vanessa. Tudo bem com você? Intensas! Já comecei, já cheguei chegando, né? Se no primeiro episódio de 2024 eu cantei, eu acho que hoje eu vou dançar. Em cima da mesa, por favor. Nossa, vocês já viram, gente? Espetáculo. Eu já tô aqui, ó, de óculos, eu tô me sentindo hoje, assim. É uma jovem senhora. Uma jovem senhora, não tô? Porque a nossa convidada, eu fiquei com inveja do óculos dela. Aliás, que eu tô com dela e de você, né? Que você tá com uma sandália de onça e ela tem um óculos de onça. E eu sou literalmente uma tigresa dentro da família. Então eu já fiquei tá no lugar vontade, certo, né? Estamos Estamos em casa. Já me ambientei. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo esse novo episódio de 2024, que ainda estamos no mês de março, então a gente ainda está falando muita coisa que serve para você, mulher, aí, né? Estamos falando aí das questões de direito sucessório, falamos no episódio anterior sobre testamento. Exato. Tem muita coisa legal lá, informações úteis para você, para que você faça a questão da disposição desse patrimônio ainda em vida, para facilitar, sabe? Para não ter problema. E aí, obviamente, nós trouxemos uma especialista, né? E descobrimos que não precisa ser idoso ou idosa para fazer esse testamento. Não a é? nossa convidada nos contou e a gente ficou tão impressionado com ela, com a história dela, que nós convidamos para estar conosco hoje. Justamente. Você apresenta ou eu apresento? Eu agora vou deixar você falar o sobrenome dela. Misericórdia, Senhor. Tadinha, eu quero apresentar para vocês, a pessoa está aqui procurando sobrenome, porque não é fácil. Minha amiga querida, companheira aí de jornada no direito de família, Rita Salkauskas. Errei tudo. Rita Satkauskas. Saltikauskas. Eu tô muito boa nisso. Rita, vai ter que vir de novo, amiga, porque aí eu vou acertar seu nome. Trava-língua é comigo Agora vamos mesmo. lá, trava-língua. Rita Saltikauskas. Bem-vinda ao Pode Sim Senhora. Muito obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde, né? É isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O meu nome vem da origem Lituânia. Ai, que bom saber. Olha eu não só, tinha super esse nome. diferente. Eu só tinha Rita Aparecida Silva. Sim. Mais brasileiro impossível. Aí depois do falecimento da minha mãe, para fazer uma homenagem à minha mãe e o meu avô, eu entrei na justiça e pedi para incluir esse nome no meu sobrenome. Que legal. Bacana. Meu e dos meus filhos. Então, eu e meus filhos têm o Saltikauskas. E aqui eu já vou, então, já dar uma informação. Porque agora você nem precisa mais entrar na justiça para fazer essa alteração no seu registro. Eu confesso para você que eu queria o sobrenome da minha bisavó. Porque o meu nome é Vanessa Ponce, aí eu peguei o Lima do meu pai, né? Essa coisa brasileira, fazer o quê? Porque eu não sou brasileira, assim. Eu acho que eu não sou. Eu acho que era Você Ponce não é nem desse mundo, amiga. Você não é nem desse mundo. O sobrenome da minha bisavó é De Leon. Ai, que lindo. Olha que fino, que rico. Nossa. Já me sinto assim, ó, rica, milionária, dona de castelos, impérios, entendeu? Eu acho que combina muito mais que Vanessa Ponce Lima, mas enfim, fica aí a dica então para você que precisa ou que quer fazer a alteração do seu prenome, do seu sobrenome, hoje com a lei de registros públicos que foi alterada em 2023, salvo engano, início do ano, não é isso, amiga? Então você já pode solicitar essa mudança. Na época da Rita tinha que ser judicial. Agora não pode não. Nem é tema desse podcast, eu já mandei essa logo. E nem só o sobrenome, né, Rita? Hoje, se eu não gostar do Kelly, eu posso também mudar o meu prenome. Pode. E não precisa entrar na justiça, não, amiga, eu né? gosto. Eu amo Kelly, meu nome, Rita, Kelly. Eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto. Kelly Cristina, Obrigada, mamãe obrigada. estava super inspirada. Kelly nome Cristina, composto. Mas vamos ao que interessa. Pode Sim Senhora é sinônimo de informação. E informação, nós já sabemos, é o que, Vanessa?
Poder. Então, nós temos que aproveitar muito a nossa super convidada que veio de São Paulo para estar conosco aqui em Brasília hoje no Pode Sim Senhora. Falamos de testamento, mas eu lembrei que ainda ficou alguns assuntos que nós não tratamos no outro episódio. Vamos cuidar desses assuntos hoje? Vamos. Vambora. Vamos lá, Vanessa. Então, eu acho que a gente já vai... A primeira é a mais básica de todas. Né? A gente já falou quem pode fazer testamento, falando tanta coisa que eu não vou ficar aqui falando pra você não, você volta lá e assiste, tá? O primeiro episódio. Neste aqui agora, a gente vai começar com uma coisa básica. Quais são os tipos de testamento? Exato. Porque eu acho que todo mundo já pensou assim, não vou fazer testamento não, porque aí o tabelião vai ler lá, né, tudo que eu coloquei lá. Não, vou passar vergonha, não. Aí eu vou ter que falar pro tabelião isso, né? Chegar lá e falar, não, que eu quero dar uma parte maior para esse filho aqui, e o outro, o que ele não vai pensar de mim, né? Vai contar, isso vai sair aí, vai chegar no ouvido dos meus outros filhos. Vai chegar no ouvido da sogra. A sogra vai ficar sabendo, meu Deus. Conta pra gente, Rita, quais são os tipos de testamento, como é que a gente resolve? Então, existem 3 tipos de testamento. O testamento público, particular e o cerrado. O testamento público é aquele que a pessoa que vai testar vai no tabelião de notas e pede para fazer a minuta. Ó, quero dispor isso, e leva os documentos necessários, como a gente já conversou na outra parte do Pode Sim Senhora. Aí ele leva os documentos, ele fala como que é. Aí ele vai precisar de 2 testemunhas. Eu ia perguntar agora, precisa de testemunha? Precisa de 2 testemunhas, desde que não seja parente nem beneficiário do testamento. Então ele escolhe 2 testemunhas de confiança. Aí ele vai levar os documentos tudo pro tabelião, vai conversar com o tabelião, o que ele quer fazer, como é que ele quer dispor a parte disponível, como que ele vai fazer, porque a legítima a gente sabe que por lei, a reserva, então os herdeiros vão ter direito. Aí ele vai conversar com o tabelião vai fazer a minuta, vai chamar as testemunhas, assina, aí vai ler esse testamento, está tudo de acordo, se é daquele jeito que ele queria expressar a última vontade dele, ele assina, a testemunha assina, e o tabelião vai registrar no cartório e vai arquivar. Só quem vai ter conhecimento desse testamento vai ser o testador e as testemunhas. Por isso tem que ser uma testemunha de confiança. Não é o fofoqueiro de plantão, entendeu? Não é parente, né? Mas também não é o fofoqueiro de plantão, porque senão esse testamento vai cair na boca do amigo povo. De confiança, né? Isso. Alguém de muita confiança, porque é um momento muito solene, né? Ali a gente está tratando do que a gente quer para depois da vida. E a gente não quer que isso tenha publicidade agora. Isso. Porque senão não precisava ter tanto sigilo. Então isso é importante, até a escolha, né? Dessas testemunhas. E é importante saber que vai falar para o tabelião é um servidor público, né? E ali está resguardado o seu direito de sigilo. Exatamente. O tabelião não vai, né? Nem o agente do cartório, o oficial, ele não vai sair por ali falando aquilo que foi dito ali naquele testamento. Não, e quem vai ter, assim, vamos supor, o testador vai querer a cópia do testamento. É só o testador que vai poder ter o acesso àquele testamento, aquele documento. Ninguém vai ter acesso. Isso, muito bom. Só depois da morte que vai procurar. Na abertura desse testamento. Na abertura do testamento. E tem mais outros tipos? Tem, o particular. Esse particular é um que o próprio testador vai fazer, vai pelo próprio punho, digitar, vai necessitar de 3 testemunhas, vai precisar de mais uma. Por quê? Porque esse não é registrado, não leva no cartório, ele mesmo faz, assina e guarda aquele documento. Ou ele entrega para uma pessoa de confiança. E tem validade isso? Tem, porque depois vai mandar para o juiz, porque o juiz vai analisar se está certo, se está faltando alguma coisa, se pode... Se tudo que foi colocado ali está respeitando a lei, a legítima, você pode confirmar, né, aquele testamento, Entendi. Né? Porque vai fazer a abertura e o registro desse testamento, mesmo sendo particular. Só que é um testamento que a gente não indica. Claro. Por quê? É mais frágil, né? Pode perder. O testamento também eu posso entregar para a Kelly olhar assim, eu morri, a Kelly fala assim, não vou entregar o testamento da Rita. Ninguém vai saber que eu fiz um testamento, porque não está registrado. Entendi. E tem o cerrado. O cerrado é aquele que o testador faz e assina. Vai levar no tabelião.
Mas o tabelião não vai ter assim, acesso no conteúdo. Não vai ler. Não, ele só vai... a gente fala assim que é o ato de aprovação. O que é esse ato de aprovação? Ele vai lacrar esse testamento e vai costurar. Eita! É isso, cerrado. gente. É o cerrado. Século XIX, Por isso que né? quer dizer, né? Porque vai ver, meu patrimônio tá todo assim, encerrado, amiga. Em algum testamento por aí. Precisa de duas testemunhas. Duas testemunhas. Aí o tabelião vai lacrar e vai costurar. E Gente, ela fez assim, até vi agora aquelas cenas, né? Que rei sou eu. Exatamente. Entreguei a idade. Uma agulha de cor. assim, aquele, né? aquele negócio de vela que É fechava. isso mesmo, literalmente. Exatamente. Viu, cerrado, né? E vai entregar para o testador. Ele vai ter que tomar cuidado com esse documento. Porque depois da morte dele, esse testamento o lacre não pode ser rompido e nem descosturado, porque não vai ter validade. Olha então, o isso, mais gente. seguro é o público. Olha isso. E, Rita, é uma dúvida que os nossos clientes sempre têm também, quanto aos custos. Como se analisa, como é calculado os custos na hora de fazer um testamento? Depende dos bens que está ali ou não? É um valor fechado? É importante ter o auxílio de um advogado? Como você analisa isso? Para fazer um testamento, não é obrigado um advogado, mas a gente orienta... É essencial, né? Não é obrigado, mas é essencial. A gente orienta a ter, porque você vai ter um conhecimento que a pessoa... Técnico jurídico, né? Um conhecimento técnico te ajudando a fazer um testamento. Sim. E fica até mais difícil depois de você tentar invalidar esse testamento, né? Porque teve uma... Não que não possa, você pode discutir. Mas você teve uma assessoria jurídica, né? Alguém da área, fica mais difícil depois você falar assim, não, esse testamento aí não tem... Aqui, houve dolo, foi coagido, né? Exatamente. Aí se o testamento tiver um valor baixo, vai ser cobrado conforme o estado. Parece que aqui em Brasília é o estado mais barato de fazer um testamento. Então, já ouvi falar isso também, porque como eu não lido muito com essa parte de inventários, realmente é um preço bem aqui em Brasília as verbas cartorárias elas são, né, realmente mais, as taxas cartorárias são mais acessíveis. Existem estados que são bem Nossa, até para fazer união estável, essas coisas em outros cartórios lá, eu tenho processo no Rio, em São Paulo, é carésimo. Isso sem falar da multa do inventário, que aqui também não cobra e os estados cobram. E quando você, nesse testamento, coloca bens, vai alterar o valor do testamento na hora de fazer? Geralmente, se o valor é baixo, vai ser tabelado, vai ser vamos supor, lá na minha cidade de Araraquara, que eu moro lá, foi o último testamento que eu fiz, ficou em 2.400 para pagar no cartório, fora os seus bens. Mas tinha bens. Ela só colocou a parte disponível, que seria o legado do carro, que eu já comentei, sim. E que é uma fração da casa que ela recebeu pro pai, da morte do pai. Então o testamento, só para os nossos clientes entenderem, foi calculado em cima do valor desses bens. Como esse valor dos bens era pequeno, então já vai foi uma taxa que já... menor. A taxa cartorária, tipo, de tanto a tanto é um valor a taxa cartorária, de tanto a tanto aumenta esse valor para tal, entendi. Vai de acordo, então é só para alinhar aqui, vai fazer o testamento, não tem bens, né, muitos bens, valores muito consideráveis ali, vai ser numa taxa menor. Se for um grande patrimônio, isso pode alterar também o valor, né? Às vezes a pessoa não tem patrimônio nenhum, mas vai fazer um testamento. Para quê? Para indicar quem vai ficar com o seu filho menor, quem vai ficar cuidando do filho com deficiência. Então, às vezes... E quem vai ficar... Eu quero deixar um livro que eu tenho muita estima por ele para Vanessa. Você pode indicar. É a Kelly me incentivando a leitura, gente. Até no testamento dela vai ter essa. Eu ainda não consegui colocar ela na linha. Eu tô no vamos fazer uma vírgula. A Rita está no nosso clube do livro. Olha aí, gente, só falta eu só tô lendo livros jurídicos e bula de remédio ultimamente. Mas por que eu quis entrar? Porque só o livro jurídico eu quis, igual eu falei pra Giovana na última aula,
eu quis ampliar meu vocabulário e meu conhecimento fora da área jurídica. Claro. E lembrando que nós estamos no Clube do Livro da Giovanna Piacentini, Exatamente. que é uma expert em oratória no Brasil. Tá e a vendo? gente fez um network, né? E conhecemos muitas pessoas e levamos muitas amigas. A Marília tá lá, a Anderlane tá lá, a Rita. Falta quem, Rita? A Vanessa. Falta a Vanessa. O mês passado, lemos um livro incrível. Já até conversei com a Vanessa sobre ele. A única coisa. Não, esse eu preciso ler. A única coisa. Qual a única coisa que você precisa focar para chegar onde você quer? Eu acho que a Rita nem precisaria ter lido esse livro, não, né? Pela história da Rita, meu amor. Ela sabia qual era a única coisa que ela precisava fazer para chegar certeza. onde ela queria. Isso é incrível, né? Mas certeza. Voltando ao nosso tema da noite, do dia, da tarde, depende do dia que você está assistindo. Rita, outra coisa importante que a gente precisa falar para as nossas seguidoras, para as nossas amigas que estão aí assistindo. Duas coisas. Quais os documentos que são necessários, né, para fazer esse testamento? E eu queria que você me listasse, assim, 3 vantagens. Kelly, por que é importante fazer um testamento? Por quê? Os documentos. Isso. Então, o testador vai procurar, se for o público, né? O que a gente recomenda, né? Eu recomendo sempre o testamento. Vai levar no cartório o RG, CPF, o endereço, a profissão, tudo dos herdeiros e dele. Vai deixar, vai colocar na minuta, vai qualificar na minuta quem são esses herdeiros, como que vai ficar essa divisão do patrimônio depois da morte. Aí, se a pessoa fala assim, mas eu não tenho tal bem hoje, mas amanhã vai ter os X bens. Não precisa colocar os bens tem. Só fala assim, minha parte disponível, minha parte legítima, vai ficar assim, assim, assim. Porque só vai abrir o testamento e verificar os bens depois da morte. Sim. Então, não tem necessidade. Basicamente, são os documentos pessoais, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo atualizada. Então, não vai precisar dos documentos dos imóveis, do patrimônio. Entendi. Legal. E aí, as vantagens da gente fazer um testamento, então? Então, as vantagens é evitar o conflito entre família. Seria uma dessas. Acho que a principal é essa, né? Exatamente. A vantagem é indicar a pessoa de confiança para administrar aquele bem, administrar o espólio depois, determinar quem vai ficar com quanta porcentagem daquele bem disponível. Então, a vantagem é que você vai conseguir distribuir da melhor forma o seu patrimônio. Sim, eu acho que tem muito a ver também com a preservação desse patrimônio, né? Exatamente. Quando a principal delas para mim é realmente, né, a questão dos conflitos, né? Porque você minora essa possibilidade. Porque se você já deixou em vida ali decidido, né, num testamento, como que vai ser essa divisão? Depois que você morrer, os filhos podem até querer se matar, entendeu? Mas você já deixou ali o seu quinhão, já deixou ali resolvido qual vai ser a parte disponível, para que filho que vai ficar, se é um filho que cuidou mais ali, né, ficou mais presente na sua vida, ou se é um filho que realmente só cuidou na hora ali da doença. E, gente, olha, eu acho que é um excelente instrumento para mães utilizarem, né? Porque toda mãe, a gente sabe, né? Tem 3 mulheres aqui que são mães, a gente cria os filhos tudo igual, né? Eu só tenho uma, então não posso falar, mas eu já ouvi dizer que é isso. Eu sou filha única também, não sei, mas todo mundo me fala, criei o meu filho igual, não sei por que deu para isso agora, né? Que tá fazendo coisa errada na rua, que nananã e nananã, olha lá, que não cuida da mamãe, né, que tá pouco se lixando pra mãe e quer viver só da vida, né, farra, enfim. Olha aí, uma boa lição para os filhos, né, a mãe deixa logo lá no testamento a questão de um percentual maior para esse filho, nada mais justo, não é? E é justo também com aquele filho que dedicou o tempo ali para cuidar
em detrimento daquele filho que nunca esteve nem só no aí, oba-oba. só gastando, porque tem aquele filho que realmente arrebenta o patrimônio Exatamente. da Só de família, lado, do pai. só Tem esse também. fica dilapidando. Mas, Rita, eu estava pensando em outra situação também. A gente sempre tem esse olhar muito apurado para a mãe, né, para os filhos, mas o testamento também ele pode servir para garantir também uma vida com mais, como eu vou dizer, garantir uma velhice mais tranquila para uma segunda esposa, por exemplo. A gente que já casou mais de uma vez, a gente tem, né, várias experiências. Eu sim. Eu também ainda não casei. Ai, tudo bem, gente. Não, você divorciou e casou, não? Não, mentira. Só tô estudando. Achei que você já estava aí. Eu falei... Você e a Rita tá no mesmo clube. Eu falei nos últimos episódios que eu tô recebendo currículo. Você também tá? O meu é @Vanponce Jurídico. Eu não tô, não. No final, a gente deixa o Tinder de vocês, tá? Não, aí também não me acaba ao vivo assim, né, amiga? Vamos lá. Gente, mas olha só. Hoje, a mulher refaz a vida, né? E às vezes entra ali no segundo casamento, no terceiro, enfim, não interessa quantos, e já vem de uma situação que tem bens próprios aqui, o outro tem bens dali, e eles constroem um patrimônio ali juntos, mas depois que acontece a passagem de esse patrimônio que foi ali feito por eles também precisa ser dividido. E eu acho que é muito interessante aí a figura do testamento, para proteger o outro cônjuge. Exatamente. Porque a velhice chega e a gente não tem mais capacidade laboral, a gente se aposenta, o salário cai, vai, né, lá no chinelo, e de repente eu vejo sem aquela outra renda que tinha ali, que dava, né, um conforto maior, uma qualidade de vida melhor. E vai ser dividido com os filhos de um outro relacionamento que nem é o meu. Então, acho que seria também, né, interessante pensar num testamento nessa situação. O que você acha? Eu acho super interessante e válido. Por quê? Ele vai fazer o planejamento sucessório. Sim. Ele casou no primeiro casamento, divorciou, não deu certo, tem filhos. Fez o segundo casamento, tem filhos. No falecimento dessa pessoa, ele vai ter os bens, o patrimônio já formado. O que ele tem que fazer? Os bens disponíveis, 50% disponível dele, ele pode dar para a esposa, igual que eu falei no início. Exato. Então, ele faz ao testamento, a parte disponível vai para a esposa. E é importante, né? A gente está falando aqui, igual você falou, eu gosto muito do que você falou. Não importa quantos casamentos, né? Que é isso mesmo, a gente está aqui para ser feliz. Estamos recebendo currículo, gente. Na luta. Aí eu estava na luta, solteira assim, sozinha nunca. Enfim, aí o que acontece também, às vezes, nesse segundo casamento, o pai tá ali, ou a mãe, né, constitui um novo marido, um companheiro ali, e os filhos já estão meio criados e criam uma birra com aquela pessoa, não quer. Eu atendi no escritório, né, uma senhorinha também, que já foi casar com o primeiro namoradinho dela, depois de anos, né, ela teve a vida dela, ele também, os filhos crescidos e tal, e aí teve um reencontro, constituíram um matrimônio. Não durou muito tempo o casamento por conta de muita interferência dos filhos também, né? Por questões de patrimônio, por achar que ela está querendo sempre se beneficiar, porque é sempre assim, a mulher que está beneficiando, dando golpe, né? Apesar de nem era o velho da lancha, porque ela também já é uma idosa. Mas, enfim, os filhos acham isso, né? E é uma possibilidade que se abre através do testamento de você garantir que aquela pessoa com a qual você decidiu, né, viver o resto dos seus dias ali, enfim, que ela vai ter um patrimônio sem a interferência dos filhos, né? E além de tudo, tem uma ressalva aí, vai seria no inventário. Essa viúva vai ter o direito de habitação. Importantíssimo lembrar. Você entendeu? Então, é a única, assim, tem requisitos para isso. Mas os filhos do outro casamento não vai poder tirar ela e nem cobrar aluguel dela. Até seria vitalício. Exato. A gente tem várias decisões já nesse sentido, né? Um posicionamento recente do STJ sobre essas questões de aluguel,
né? E a gente que lida, né, com mães lá no escritório também, as mães ficam muito desesperadas, né? Inclusive, eu tenho até uma amiga que vai assistir esse episódio aqui, não vou, né, citar nomes, porque está com processo judicial aí com o genitor, e ele cobra os aluguéis dela, e agora com um novo entendimento do STJ, ela até me questionou, será que eu posso usar isso lá no meu processo? Meu amor, você pode. Quanto seu processo está em curso, você mudou a alteração, beneficiou, te beneficiou, vai atrás. Ou até se o seu processo encerrou ali numa fase falta de provas ou determinadas outras circunstâncias, aí a gente tem que analisar caso concreto. Entra de novo. Mas entra de novo, entendeu? Então, assim, a justiça, né, ela tem mudado o entendimento justamente para salvaguardar essas situações, né? Assegurar essas situações, porque era tão injusto, até o novo julgamento também, né? Meninas, da questão do regime obrigatório para maiores de 70 anos, o STF bateu o martelo. Ele continua sendo, digamos, obrigatório aos de 70 anos, mas se você quer estabelecer um outro regime, você faz um pacto antinupcial e resolve a sua questão. Porque, gente, mas pode 70 agora anos, no cartório. Pode no cartório. E 70 anos, gente. Hoje a com gente... a qualidade de vida Exato. que nós temos, com 70 anos, meu amigo. Você tá bem. Você tá bem e, assim, Lúcido. em plenas condições de Aí eu gerir posso patrimônio. tudo, eu tenho condições para tudo, mas eu não tinha condições para escolher o regime de bens do meu Exato. casamento. É um absurdo isso aí. Exato, ainda bem que demorou mais vezes. Mesmo, né? Por idade. É um etarismo muito grande. Que bom que houve esse novo entendimento. E olha só, o direito é isso, né? É a vida dinâmico. real. É a vida real que muda, né? Primeiro mudam os entendimentos, daqui a pouco mudam-se as leis. E nós, enquanto advogados, nós temos um papel fundamental em todo esse processo, né? E uma responsabilidade muito grande também. Então, é importante deixar registrado a importância de você ter sempre ao seu lado ali, quando você precisar de um advogado especialista na área que você vai demandar na justiça, né? Porque faz toda a diferença. Com certeza. Mas voltando aí, eu queria também saber, falando de testamento, tem um outro testamento aí muito famoso também, que deu muito o que falar. Fofocas! Vamos lá, vamos falar das notícias dos famosos. Adoro. O testamento do Gugu Liberato deu muito o que falar. E ainda dá, né? Porque ainda está ali em curso, porque ele deixou um testamento sui generis, né? Bem diferente. Conta pra gente um pouquinho aí essa história. Então, o Gugu, né, com o falecimento dele, o que ele fez? 50% que a parte disponível dele dividiu entre os três, e a parte que cabia aos filhos... Não, contrário, espera aí. Contrário. A parte da herança dele foi dividida entre os três, o disponível dividiu entre os 3 filhos, mais 5 sobrinhos. Então, os filhos ficaram com 75%, porque foi 50% da parte legítima e 25% da parte disponível. Porque 25% foram para os sobrinhos. E no testamento, ele colocou a irmã dele, a Aparecida, como administradora do espólio. Então, ela tomou conta de tudo. E nesse testamento, ele colocou uma pensão para a mãe dele de 163 mil. Olha a pensão, gente. Olha aí a pensão como é importante. Deixou a mãe resguardada. Claro. E o imbróglio foi com a esposa, que ele não reconheceu a união estável com ela. Ela não entrou na partilha, nem da parte disponível, nem da herança, porque ela não fazia parte dos herdeiros necessários. Porque não teve o reconhecimento da união estável deles. Para você ver outra importância de você também fazer o reconhecimento. Tá vivendo aí com um companheiro, já juntou as escovas, né? Só o amor não basta. Só o amor não lhe basta, minha querida. E siga o conselho destas advogadas que vos falam, porque todo dia bate na porta do escritório alguém com um problema porque não registrou essa união estável. Tem jeito de registrar?
depois? Pode, mas aí o que acontece? Se você não faz isso logo no cartório, já leva lá os seus documentos, reconhece, inclusive com a data de início, né? Isso. Porque você pode fazer isso. Olha o poder que você tem de se autodeterminar, né? De verificar a situação que mais lhe favorece nessa questão patrimonial. Se você não faz isso, vai ter um processo judicial para reconhecimento. Então, é a importância que a gente fala de ter esse reconhecimento da união estável, porque você fica meio que na clandestinidade, vamos colocar assim, desse relacionamento, e vem a falecer, a gente não sabe o que vai acontecer, os infortúnios da vida, e aí depois você vai poder fazer o reconhecimento? Pode, mas vai ser numa via judicial, que você tem que levar testemunha, documento, tantas outras coisas. E pode não conseguir. Por que essa, né, a companheira do Gugu não fez isso antes, né? Será mesmo que é? Porque agora fica tudo muito incerto. Ela entrou, havia né? ou ela não? Parou-se, né? O inventário porque havia ou não essa união estável, né? Esse relacionamento. Então, assim, e o que você vive dentro da sua casa entre quatro paredes, meu amor? Se você não coloca num papel, isso vai reverberar para sua vida depois da sua morte. Pode ter certeza. Agora vai ter que provar se existia ou não união estável para depois continuar o inventário. Para entrar ou não nisso. Né? Eu tive um inventário extrajudicial. Ela também viveu 14 anos com a pessoa e não tinha nada de união estável. Só que ele tinha uma filha no primeiro casamento. Então, quando eu fui fazer o inventário extrajudicial, chamei a herdeira, tudo. Só que eu tinha que reconhecer a união estável dela depois da morte. Para quê? Para ganhar a pensão por morte. Exatamente. Então, uma coisa chama a outra. Uhum. Aí, o que foi? Só que aí, no extra, todo mundo tem que concordar. E ela concordou, ela reconheceu essa união estável. Então, já conseguia reconhecer a união estável dentro do inventário. Olha aí que legal, tá vendo? E se essa filha batesse o pé e não reconhecesse essa união estável? Olha só o trabalho que daria, né? E fica mais caro, porque vai ter que pagar outro processo, reconhecimento pós-mortem. Se essa filha não concordou no extrajudicial, com certeza ela iria brigar lá no judicial para não concordar também. E o tempo passando, E todo esse desgaste, né? Porque a gente falar da nossa vida privada, né, para juiz, para o Ministério Público, a gente que lida com mulheres é muito assim, né, eu fico só lembrando das audiências que a gente participa, em que a gente acaba fazendo com que as pessoas vivam novamente, né, aqueles dramas, né, aquelas dores. Isso acontece muito lá com a questão da pensão, com a questão, né, de toda aquela violência patrimonial num decorrer de um divórcio, que você ficou ali ajudando, né, o seu companheiro ali a galgar novos caminhos profissionais e constituir patrimônio, e depois não vem aquilo reconhecido. Então você revive tudo aquilo, né? Poxa, tão mais simples e fácil se for na via extrajudicial, você reconhecendo o outro também, vamos, né, reconhecer aqui um consenso sobre essa vida privada, né? Então, pensa nisso. Mas, Vanessa, isso também eu levo muito pelo lado do preconceito também. Nós mulheres, nós fomos criadas para concordar, para falar amém para tudo. E às vezes as próprias mulheres pensam: não, doutora, se eu pedir ele para ir lá no cartório para registrar a nossa união estável, ele pode achar que eu estou querendo os bens dele. Exatamente. Ele vai achar que eu não o amo. E muitos homens falam isso mesmo. Você está querendo um papel assinado? Você não acredita no meu amor? E isso acontece muito, Kelly, mas nós estamos no século XXI. Pois é, queridas. Hoje só o amor não basta, registre. Você está trabalhando, você está construindo para patrimônio com essa pessoa. Você também tem todos os direitos. E ainda fala assim: não, mas está no nome dele na hora da separação, né? Está no nome dele, eu não vou ter direito. Tem direito sim, mas se você não tem ali a sua união estável registrada,
vai dar um pouco mais de trabalho, né, para você provar que você tem direito à divisão daqueles bens, porque você também ajudou a construir. Não, doutora, mas eu não trabalhava fora, não. Eu só ficava em casa cuidando dos filhos. Por isso que ele falou que eu não tenho direito. Você estar em casa, lavando, passando, cozinhando, passando a roupa dele para ele ir para o trabalho, fazendo a comidinha quentinha para ele chegar, cuidando dos filhos, ensinando tarefa, levando na escola, buscando. Você está contribuindo, sim, para a construção do seu patrimônio. Então, tenha tudo registrado. A gente não perde, né, por ser ali correta e registrar. Se ele falar que você não ama, quem não ama aí eu acho que é ele. Com certeza. Bom e bem intencionado não está. Assim como falar de patrimônio antes de se casar, assim como falar outro tabu, de união vamos registrar, tudo isso é importante, assim como falar da morte. É importante você estabelecer também, né, os limites ali dessa linha sucesso, os limites dessa herança, né? Existem regras, existe lei, então é importante você conhecer os seus direitos, né? Uma mulher que não conhece dos seus direitos, ela está muito mais vulnerável, né, a ser passada para trás, a até perder patrimônio, né, perder grandes oportunidades. Violência, então, né? Violência patrimonial, exatamente. Então, eu acho que é muito... A gente deixa aqui o alerta para você, para que você quer se informar, vá em busca de perfis, de podcasts, né, da própria orientação jurídica de um advogado, que as pessoas têm medo, né, de ir no advogado. Só vou no advogado quando o pau está quebrando. Não, vai antes do pau quebrar. Você vai ter uma economia nisso daí também, né? Exato. Então, busca informação, não é isso? E a Rita colocou informação aí que eu acho que vale a pena a gente explicar melhor para as nossas ouvintes. Que você fez um reconhecimento de união estável pós-mortem dentro de um inventário extrajudicial. Ou seja, nós temos inventário extrajudicial e judicial. Explica para as nossas ouvintes qual é a diferença entre um e outro. A diferença. O judicial é quando você tem menor ou litígio dentro da partilha desse bem. Então, a gente vai ter que entrar na via judicial. E o valor também desse patrimônio vai diferenciar na judicial. O extra é qualquer valor e todos os herdeiros têm que estar concordando com essa partilha. Ele é sempre consensual e não pode ter menor. Em alguns estados, porque parece que já estamos tendo alguns provimentos de que as questões dos menores, se tiverem resolvidas judicialmente, não pode fazer. Mas lá, pelo menos no estado de São Paulo, no interior, em Araraquara, a gente nunca fez um desse. Mas a diferença é, se você tem um menor e litígio, vai ser judicial, o inventário. Se está todo mundo em consenso e não tem menor, vai ser extrajudicial. Ok. Sim, e se eu tenho vários patrimônios? Isso já chegou também no escritório, Vanessa. Só que os herdeiros divergem, um herdeiro diverge sobre um patrimônio X. Aquela casa de praia, papai falou que ia ficar para mim, mas papai não fez testamento, papai não deixou nada registrado sobre isso. Mas ele resolve brigar ali no inventário para ter aquele bem. Como eu resolvo isso para que o meu inventário não fique ali parado, emperrado por anos por causa desse patrimônio? Quando acontece isso, algum herdeiro está com briga de algum bem, o que eu falo? Vamos resolver os bens que todo mundo está de acordo e deixa esse separado. Porque às vezes não é só briga, às vezes é irregularidade no imóvel. Precisa regularizar para pôr no inventário. Então a gente separa aquele bem e faz o que todo mundo está de acordo. Aí depois, quando tiver de acordo com aquele bem, a gente faz uma sobrepartilha. O inventário faz normal. Depois que resolveu tudo, a gente faz uma sobrepartilha só daquele bem. Só daquele. Olha como é importante a consulta com um advogado especializado na área, né, Rita? Porque
a celeridade é maior. Exatamente. A economia processual e a economia financeira também vai ser maior, porque é muito importante dizer que enquanto o processo está correndo de divórcio, né, Vanessa? Sim. Os bens estão ali gastando, né? A massa ali, ela está gerando ônus, precisa pagar IPTU, precisa pagar condomínio, PVA. As próprias verbas de manutenção desse bem, né? Então, às vezes, quando se termina o inventário, anos depois, não tem mais bens, não tem mais proveito econômico. As pessoas brigam tanto que quando vai ver nos finalmente já não existe mais. O patrimônio deteriorou tanto que não vale mais a pena, né? A casa caiu os pedaços, já tanta o carro, dívida de IPTU que não compensa mais você pagar. Eu fiz uma consulta esses dias de um inventário muito interessante. Ele era padre, tinha um patrimônio de 1,5 milhão, não tinha mais pai nem mãe. Então, foi por colateral, porque não tinha testamento. Sim. Foram para os irmãos. Só que um desses irmãos faleceu no meio do caminho, do testamento do irmão. Aí vai pro filho. Sim. Né? O filho vai receber esse patrimônio por representação. O quinhão daquele irmão. Do pai que morreu. Exato. Aí o que aconteceu? Nesse meio do inventário, que é judicial, a mulher que cuidava do padre falou que tinha união estável. Apresentou uma união estável. Deus. Registrada? Mas tem gente que está fazendo isso, fazendo união estável após. E tem cartório que está aceitando. Mas então, quem está assinando? No cartório. Já aconteceu. Aí aqui, mas o padre assinou. Porque não. Do além, né, amiga? Não, o padre não assinou. Não. Ela foi sozinha, unilateral, e fez que tinha união estável com aquela pessoa. Ele registrou a declaração, né? O cartório registrou a declaração dela. E ela jogou no processo falando que tinha união estável com o padre e que ela era meieira. E aí? Tá na justiça. Não, gente, agora eu vou querer ser outro episódio. Desde 2020. Olha aí, 4 anos já. Não, Rita, aí o juiz mandou parar tudo. Você vai ter que voltar aqui, Rita. O juiz mandou parar tudo. Porque a gente não vai aguentar. Eu não vou aguentar. Gente. Não, porque tem muitos absurdos dentro do inventário. E com idosos, você falou isso, me suscitou algumas coisas mesmo, porque eu trabalho com pessoas com deficiência e elas estão ficando idosas e os seus cuidadores idosos. Então, realmente, tem muito isso mesmo. O cuidador dizer que tem uma união estável com a pessoa que ela que contratou para cuidar do idoso, né? Tomar cuidado. E então, olha só a importância de você ter ali um contrato de trabalho, né? Bem especificado o que a pessoa está fazendo. É muita coisa, né, gente? Muita. Olha, muita. Acho que a gente ficaria aqui. Agora, é lógico que você vai ter que voltar, né, Rita, para contar para nós como que vai. O que deu do padre? Eu já quero saber do padre. Porque aqui a gente já teve um episódio aqui que a gente falava de pensão alimentícia, e aí falou: sabe aquele genitor que tá lá dando o dízimo, né? Tem dinheiro do dízimo, mas não tem da pensão? Manda oficiar a igreja, minha querida, e cata lá o dinheiro para compor na renda, na fixação da pensão. Exatamente. Agora eu já quero saber do inventário do padre. Olha só. Olha aí. Eita, tá vendo? Tá vendo? Mas aí, com amiga? essa dúvida agora ficaremos... Olha, Rita, não é fácil. Pulga atrás da orelha Deixou a gente agora. com a pulga atrás da orelha, porque a gente precisa saber o resultado desse inventário do padre, né? Será que o padre tinha mesmo uma união estável de fato, Rita? O que você acha? É difícil. É difícil, porque o que eu fiquei sabendo, que a moça veio me fazer a consulta, que tá na mão do juiz para perícia, para ver se realmente é a assinatura do padre, se realmente tinha essa união estável. Então, eu vou precisar até aguardar isso aí também para te falar. Então você vai ter que voltar a Brasília. Já tô olhando aqui o valor das passagens para você voltar, entendeu? Rita, para encerrar esse episódio com essa dúvida cruel que não vai nos deixar dormir por uns bons dias, a gente gostaria de te agradecer por gentilmente ter aceitado o nosso convite de estar aqui abrindo os trabalhos do Pode Sim Senhora de 2024, no mês da mulher. E você é essa mulher incrível, inspiradora, forte. Eu sei, amiga, que você não queria ter nascido guerreira, era para ser herdeira. Deus errou aí, né? Mas, em compensação, você
inspira muitas mulheres por onde você passa. E você inspirou também as nossas vidas, né? Com certeza. Com a sua história incrível. Parabéns. E muito obrigada por não ter desistido do seu sonho. Parabéns. Por ter chegado até aqui. E muito longe ainda você vai chegar, com certeza. Porque você é uma mulher super batalhadora, focada, inteligente. E eu sou, assim, sua admiradora, sua fã incondicional. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada, Rita. Endosso a tudo que a Kelly falou, né? Não vou esquecer dessa sua participação, porque todas as vezes que eu lembrar que tinha uma mulher trabalhando lá na fábrica, né, analisando meias e dentro delas abria um livro, eu vou me lembrar de você, porque tem tantas mulheres aí dentro dessas profissões, como motoristas, né, profissões que às vezes não são consideradas femininas, né, e aí você vem e prova que não só lugar de mulher é onde ela quiser, como também o céu é o limite para nós, para gente que realmente decide fazer, que decide que vai dar certo. E você fez dar certo. Parabéns pela sua história, parabéns pelos seus filhos, todos doutores maravilhosos, né? E que você consiga seguir sempre em paz e brilhando muito como você já faz. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu amo Brasília. Eu amo as pessoas que estão aqui, porque são todas acolhedoras. Então foi um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Porque, como vocês falaram, conhecimento é poder. É poder? É. Então é isso que a gente quer, dar poder às mulheres. É isso aí. O empoderamento feminino é muito importante, né? E viva o feminismo, né? Nós não somos super a favor, nós somos contra o feminismo. Isso. Mas o feminismo, a gente honra cada uma das mulheres que vieram da nossa família. Da gente. Né? A nossa bisavó, a nossa vó, a nossa mãe, que do jeito delas, fazendo da forma que elas aprenderam, mas com tanto amor, com tanta sinceridade, nos proporcionaram estar aqui hoje. E hoje nós quebramos barreiras. Com certeza. Nós já estamos criando, né, os nossos filhos com uma outra mentalidade, né, guerreira, independente, para que eles possam brilhar. E é isso. Se os nossos filhos voam, gente, que orgulho, que alegria. Nós fizemos o nosso trabalho como mãe muito bem feito. E é isso, é cuidar do nosso jardim para que eles voltem sempre. Exatamente. Né? Para se alimentar desse amor maravilhoso que nós temos por ele, desse orgulho. E continuar seguindo e brilhando, que a gente vai estar aqui aplaudindo, né? Eles de pé. E se tropeçar também, a gente está aqui para segurar a mão e seguir e ir em frente. Obrigada por você ser um exemplo tão maravilhoso. Todas crescem, não é isso, amiga? Exatamente. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Amei. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Ai, gente, emocionei, cara.